Agora nós precisamos o quê? Manipular esses dados. E qual é o tipo de manipulação que nós vamos fazer? Ó, a primeira manipulação que nós vamos fazer aqui é o seguinte, é selecionar colunas. Ó, vejam só que nesses dados aqui, nós temos diversas colunas. Ó, nós temos uma coluna com o nome date, nós temos outra coluna com PCE, com o nome pop, psave-rt, entre outras colunas. Bom, mas o que são esses dados, né? Você pode pensar, ó, você mostrou aqui dados econômicos e tal, mas nem explicou o que são esses dados. Deixa eu te dizer assim. Esses dados aqui são dados referentes à economia americana. Então, são dados desde 1970 até os dias atuais, referente às condições econômicas da população americana. Aí, olha só, o que a gente pode fazer com ele? A gente pode fazer diversas análises, por isso que eu escolhi esses dados aqui para a gente fazer algumas brincadeiras com eles. Beleza, então, tranquilo. Agora é o seguinte, ó, voltando aqui, nós temos o quê? Um banco de dados com diversas colunas e diversas linhas. Como vocês podem ver aqui, ó, tem 6 colunas, ó, se contar aqui tem 6, e tem 574 linhas. Então, são dados contendo diversas informações. Então, tudo bem, a primeira manipulação de dados aqui vai ser selecionar colunas. Então, eu vou colocar aqui um comentário, né, só para ficar organizado e vocês verem o que é que eu estou fazendo realmente. Então, temos aqui algumas colunas e queremos selecionar aqui algumas colunas. Eu vou selecionar essa coluna aqui, chamada PSaveRT, que essa coluna aqui é referente à quantidade ou à porcentagem de grana que as pessoas conseguiam poupar. Então, é uma porcentagem de poupança, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa coluna aqui, e para isso, né, para fazer uma seleção de colunas, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o quê, na realidade? Eu vou utilizar uma função. E de onde vem essa função que eu vou utilizar? Essa função que eu vou utilizar, ela vem justamente do pacote de Dplyr. E o nome dessa função chama-se select. Essa função, cujo nome select, serve justamente para quê? Para selecionar colunas. Então, vou colocar aqui, ó, select. E aí, ó, ao digitar aqui, ó, no RStudio select, aliás, só digitei silly, já o RStudio já me dá uma ideia do que é que eu estou procurando. Eu estou procurando o quê? Uma função chamada select, que ela está dentro ou pertencente a quem? Ao pacote de Dplyr. Então vejam como importante é você utilizar o RStudio, porque ele facilita o processo de programação usando, claro, a linguagem R. Então, beleza, seleciono aqui, ó, já estou com a função select, e essa função select funciona da seguinte forma. Você tem que dar, né, como argumento de entrada para essa função, os dados. Em seguida, você diz qual a coluna que você quer selecionar. Então, veja que é de forma simples. Eu digo quais são os dados e dentro desses dados, qual é a coluna que eu desejo selecionar. Então, o negócio é bem sugestivo. Ó. Select colunas de um determinado conjunto de dados. Então, qual é o conjunto de dados que nós estamos trabalhando? Quem lembra? Economics. Economics é o conjunto de dados que nós estamos trabalhando. Então, vou digitar aqui, ó, Economics. Aí é o seguinte, ó, preste atenção. O conjunto de dados, ele vem como primeiro argumento. Então, eu digito primeiro o nome do conjunto de dados. Então, vou colocar aqui, ó, Economics, e em seguida eu vou colocar o quê? O nome da coluna que eu desejo selecionar. Então, vejam só que o nome da coluna que eu quero selecionar é essa daqui, como eu havia falado anteriormente, né? Que é o PSaveRT. Então, vou colocar aqui, ó, PSaveRT. Então, PSaveRT, como vocês podem ver aqui, ó, é o nome aqui da minha coluna de dados que eu quero selecionar. Então, tudo bem, já está completo aqui a minha função com os seus argumentos, né, que são 2 argumentos, o economics e o PSaveRT. Agora, se eu executar essa linha de comando, o que é que acontece? Ele vai me mostrar o data frame, só que apenas com a coluna PSaveRT. Vamos ver se não é isso que acontece, ó. Se eu executar aqui, e vejam que agora nós temos o quê? O data frame, né, que ele é, nesse caso, um data frame mais elaborado, que é o table. Então, nós temos um table com a coluna de dados que nós selecionamos aqui, ó, com o comando select. Então, é para isso que serve o comando select, para você selecionar coluna de dados. Só que é o seguinte, ó, deixa eu dizer uma coisa, eu vou querer, nesse caso, trabalhar com 2 informações a princípio, que vai ser o o PSaveRT, e também eu quero trabalhar com a data, tá? Então, deixa eu só executar aqui de novo Economics, e aí vejam que nós temos aqui uma coluna de dados com o nome date. Date significa data, né? Traduzindo aí do inglês para o português. Então, eu quero também aqui, ó, a coluna de dados com o nome date. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na primeira coluna continua, desculpa, como o primeiro argumento aqui da minha função continua o meu conjunto de dados, e aqui eu vou colocando o quê? Na sequência, eu vou colocando as colunas que eu desejo selecionar. Então, eu desejo selecionar o date, coloca aqui, ó, date, vírgula,
a segunda coluna de dados que eu também desejo selecionar. Então, agora, ao executar essa linha de comando aqui completa, nós vamos ter o seguinte, vamos ter um data frame, ou nesse caso um table, com duas colunas, no qual a primeira coluna vai ser o date e a segunda coluna vai ser quem? O pSaveRT. Então, vamos lá executar para ver o resultado. Opa, deixa eu só executar aqui, ó. E aqui temos o quê? Um conjunto de dados contendo o quê? Na primeira coluna, date, e na segunda coluna, o pSaveRT. Tranquilo até aí? Facinho, não é? É fácil, né? Só que, ó, presta atenção numa coisa que é bem interessante. Aqui, com esse comando select, ele apenas seleciona as colunas e mostra aqui, ó, no terminal. Ele só mostrou aqui no terminal que agora nós temos um conjunto de dados contendo duas colunas. Só que não foi salvo, ó, não foi salvo não na memória do computador. Então, se eu quiser usar isso aqui, primeiramente eu tenho que deixar armazenado onde? Na memória do computador. Agora, para pensar. Como é que a gente faz para armazenar informações na memória do computador utilizando a linguagem R? Ou também utilizando qualquer linguagem de programação. Quem sabe como é que faz? Quem lembra? Quem assistiu os vídeos antigos sabe. A gente faz da seguinte forma, pessoal. A gente faz declarando variáveis ou atribuindo essa informação aqui a uma variável. Então, se a gente atribuir essa informação a uma variável, nós vamos armazenar na memória do computador essa informação aqui. Então, vamos fazer isso? Vamos atribuir esta informação ou o resultado desse comando aqui, dessa linha de comando, a uma variável. Só que o seguinte, eu vou chamar o quê? De meus dados. O nome da minha variável, posso botar um nome qualquer aí que faz sentido para você. Eu vou colocar aqui meus dados. Então, vou colocar aqui, ó, meus ponto dados. Então, agora com os meus pontos dados é o quê? Esse meus pontos dados é o nome da minha variável. E aí eu tenho que utilizar em seguida o quê? O comando de atribuição. Então, vou colocar aqui o comando de atribuição, que é o seguinte, o comando de atribuição é o quê? Menor que e tracinho. Então, se colocar menor que tracinho, você está colocando aí o comando de atribuição. Outra forma também de atribuir é utilizando o comando de igualdade. Então, se você fizer assim também, você também está atribuindo esse resultado à sua variável meus dados, tá? Então, vou colocar dessa forma aqui só para fazer diferente dessa vez, tá? Então, coloquei aqui e ao colocar, o que acontece? Ao colocar, vejam que agora já está na memória do computador uma variável chamada meus dados, que nós o quê? Acabamos de criar ela aqui. Então, se eu clicar aqui em meus dados, vejam que vai aparecer aqui, ó, a tabelinha de dados contendo os meus dados, tá? Então, é bem tranquilo esse processo aqui, é bem facinho, tá?